Obrigado pela presença de todos. Só para ter uma ideia aqui, quem está ouvindo a gente, legal, nem minha mãe está vendo, ótimo, vamos lá, a gente começa do mesmo jeito. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com dois profissionais excelentes da cadeia tributária e do mundo de finanças, exatamente para mostrar o que eles fizeram, qual foi a fórmula mágica, a receita do bolo, para engajar e motivar as equipes durante esse período tão difícil que a gente conviveu. Então eu separei um pouco aqui, vai ser no formato de bate-papo, realmente algo muito tranquilo, que a gente vai poder colocar um pouco da experiência, e eu vou contar para vocês algumas histórias engraçadas aí que eu acabei ouvindo nos últimos 2 anos, tanto de candidato quanto cliente, que eu tenho certeza que vocês vão acabar se identificando. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, Dani, como é que foi para você esse mundo maluco de pandemia, né? O que você fez de fato para engajar o pessoal da tua equipe? Porque cada um estava num canto, ninguém mais podia se ver, vocês não tinham como adiar as reuniões, tudo precisava acontecer e todo mundo precisava manter a cultura da empresa. Então, o que você fez nesse comecinho? Vamos lá. Obrigada aí por todos, né, a participação. Eu acho que a gente ainda está fazendo, né, Bruno? Eu acho que é uma dificuldade ainda muito grande entender o que está acontecendo e tentar se adaptar. Eu acho que no começo foi uma reviravolta na vida de todo mundo, a gente teve que sentir o que o time precisava, né? Eu acho que nessa pandemia não tem um certo, não tem errado, não tem o que funciona para mim, vai funcionar para você ou para uma outra empresa. Eu acho que a primeira coisa que o líder tem que fazer, ou a própria empresa, ou os times, tem que entender a necessidade de cada um. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eles querem sentir mais próximos, muitas vezes eles querem distância, muitas vezes eles pedem para ter aquela câmera aberta, muitas vezes eles pedem, por favor, porque, né, rezam para que ninguém peça que a câmera seja aberta. Então, eu acho que isso foi muito a tentativa, né, um acerto e um erro a cada situação específica. E o que eu fui fazendo com isso? Me sentindo mais próxima, me colocando mais à disposição do time. Então, de, sei lá, 30, 40 pessoas, não tinha a mesma situação ou a mesma colocação para todos, né? Eu acho que para cada um a gente vai sentindo. Então, fiz muitas reuniões, então a gente tinha reuniões de alinhamento toda semana, nós tínhamos reuniões individuais, tinham aqueles que ficaram surpresos por reuniões individuais, tinham aqueles que falavam, nossa, de novo, lá vem ela com aquele papinho, né? Então a gente tem que ir sentindo isso para cada um, para você se sentir próxima deles. Eu comecei a trazer também convidados externos para tornar aquela reunião, e eu chamava na empresa que eu estava trabalhando na época, de sanidade mental, porque eu acho que a gente precisava desse convívio fora o dia a dia da empresa. Então, o que a gente podia fazer? Trazer uma pessoa que ia falar, sei lá, de vinhos, uma pessoa que ia falar de cosméticos, uma psicóloga que ia falar sobre emoções, pessoas que trabalhavam em escritórios, que estavam com outras situações de empresas. Então, eu fui buscando alternativas para entender o que a gente podia fazer, ou para melhorar aquela situação, ou para diversificar o dia a dia tão pesado, né? O que mais que a gente fez? A gente fez tanta coisa, a gente fez rodas de conversa, a gente fez pesquisas de clima, até para entender se a gente estava indo no caminho certo, mas eu acho que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Com certeza. E para você, Vando, como é que foi esse começo de pandemia, que realmente foi super difícil? A gente se deparou com uma situação em que ninguém estava acostumado. Eu sempre tive o questionamento de profissionais que estavam em entrevista, de essa empresa faz home office? Não se discutia mais de uma vez por semana home office, era impensável. E a gente se deparou com uma situação que era todo dia era home office. Então, o que você fez para tornar isso mais eficiente e manter as pessoas engajadas? Acho que foi um desafio para todo mundo, né? Primeiro, boa tarde aí a todos aí, legal estar com vocês. E a gente teve que ir aprendendo durante a jornada, né? Então, na ocasião do início, eu ainda administrava um time grande na Coty e estava fazendo uma migração, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa migração, e um grupo grande em Goiás, outro grupo em São Paulo, e especificamente as pessoas de Goiás nunca haviam feito home office na vida. Então, um dos nossos desafios inicialmente foi, eles nem usavam notebook, porque eram pessoas instaladas dentro da nossa fábrica e do centro de distribuição. Então, grande parte do time de compliance ficava lá. Então, o primeiro grande problema, como é que eu vou fazer essas pessoas trabalharem de casa? Que se não consigam carregar o equipamento. Então,
a primeira grande ação, acho que meio que muita gente fez isso, foi dar férias para essa galera, depois a gente viu o que acontece. Durante esse período de férias, a gente fez com que todo mundo pudesse levar os equipamentos para casa e se certificar de que todo mundo podia, né, e conseguia ter acesso à internet. Mas assim, os primeiros meses foram realmente mais complexos e a gente tinha que entender isso. Tinha gente que não tinha um espaço adequado. A pessoa morava numa situação um pouco mais precária, Sim. e era quarto e cozinha. E tinha a criança que devia estar na escola que não estava. Então, assim, para muitas pessoas foi muito mais desafiador. O que a gente fez, assim, não foi só na minha área, mas foi na companhia toda, vamos entender esse cenário como um cenário especial. Vamos exigir menos desse profissional. A gente fez, sim, o movimento de pegar atividades de um, transportar para outro. Nós tivemos pessoas que entraram em depressão e que realmente ficaram de licença por 2, 3 meses. E aí, obviamente que a gente fez tudo que estava no nosso alcance para poder entender os cenários que são muito individuais. Então, algo que eu tirei de lição e que me ajudou muito foi, a gente sempre tem que praticar isso, mas nesse momento, né, a gente viu isso de maneira muito mais forte, trate as pessoas de acordo com as suas necessidades. Os iguais, os desiguais da maneira desigual. Então, assim, lidar com cada um com as suas dificuldades. Cada um tem uma dificuldade. Um lida bem com online, outros não. Uns lidam bem. Cada um tem um fuso horário. Cada casa tem seu fuso horário próprio. Né? Isso é o mais louco. Essa questão de câmera aberta ou câmera fechada, né? Assim, eu tenho uma preferência em relação a isso, mas eu sei que tem gente do time que não gosta. Então, assim, eu acho que entender um pouco o lado, né, e não ficar impondo regras rígidas, foi uma das coisas que nós fizemos para suavizar um pouco esse período de pandemia, principalmente no começo. O tempo vai passando, a gente vai se adaptando, acho que hoje já estamos bem, obviamente, mais maduro em relação a isso, mas assim, além das ações, né, como palestrantes externos, tal, acho que essa questão de adaptar cada cenário de acordo com o indivíduo, acho que fez um efeito muito positivo no time na ocasião. Legal, ótimo. E, obviamente, a gente está aqui para falar como eles fizeram, né? O que deu certo, mas eu queria que vocês também compartilhassem com a gente o que deu errado. Qual decisão vocês tomaram de procedimento, de processo, que não deu certo, que a equipe foi refratária, que a equipe falou que não tinha gostado e vocês tiveram que mudar ao longo do processo? O que deu errado para vocês? Eu acho que eu vou falar um pouquinho desse negócio de câmera aberta, né? Eu acho que na tentativa de se mostrar mais próximo, eu acho que eu comecei muito com essa vibe de não, vamos abrir a câmera, a gente precisa se ver, porque a intenção era boa, né? A intenção era olhar o colega olho no olho, mostrar que eu também estava no meio da sala. Eu não tenho crianças pequenas, mas eu queria mostrar que eu também estava dentro de uma situação diferente, né? E que às vezes tinha um rodo do lado, ou tinha um pano que eu tinha esquecido, que eu tinha passado ali com álcool. Então a gente queria mostrar que todo mundo era gente como a gente, mas como o próprio Vando falou, nem todo mundo recepcionou isso com a mesma abertura. Então eu também tive que dar um passo para trás, né, e falar, não, mas espera aí, então vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir quando vocês quiserem abrir, eu vou estar normalmente com a minha câmera aberta, né, mesmo descabelada, às vezes com o cabelo molhado, depois da ginástica de manhã cedo, que a pandemia me deixou fazer, e isso eu tive que mudar. E depois, com o tempo também, eu fui sentindo que aquelas pessoas que não tinham essa abertura, elas começaram a ter e começaram a gostar daquilo. E outro ponto que eu também queria colocar, nessa necessidade de mostrar, ter a empatia e de mostrar que todos nós somos gente como a gente, eu trabalhei muitas questões pessoais, então trabalhei com linhas do tempo, com aberturas do que eles quisessem falar sobre a vida pessoal de cada um. E várias pessoas vieram me procurar, né, assim, separado, né, pedindo para não quero falar nada de mim. E no final, depois de todo mundo ter ido naquela mesma linha, eu acho que eu gostei dessa ideia. Então foi uma coisa que tinha dado errado e depois acabou dando certo. E no final, né, no final não da pandemia, mas no final deste primeiro ano, o time estava infinitamente mais unido, as pessoas sabiam muito mais da vida dos outros, por um lado positivo, não de fofoca e não de forçação de barra, mas no sentido, puta, não sabia que você tinha feito tudo isso, que coisa legal, poxa, conta mais. Então, acho que até os erros viraram acertos, né, no final do tempo. Não, e eu acho legal que as pessoas viram como ser humano, né? Não só como a Daniela executiva, realmente como você toca o teu dia a dia, mesmo em casa e sofrendo dos mesmos problemas que todos estavam sofrendo. Só não apareci de lenço na cabeça, né? Não deu. Eu tenho uma história engraçada para compartilhar. Uma vez, eu tinha uma reunião agendada às 8 horas da manhã
com a líder de RH e a líder de compras de uma empresa gigantesca. E, assim como boa parte dos profissionais de RH, o bom humor da líder era assim contagiante às 8 da manhã. Ela super feliz. Oi, gente, bom dia, tal. E a minha câmera estava fechada e da profissional de compras também. Ela falou, gente, bom dia, hoje o dia tá lindo, maravilhoso, eu quero ver gente. Quero ver gente, eu quero ver a cara de vocês, por favor, abram as câmeras. Por sorte, eu estava no escritório. Por algum milagre divino, eu estava no escritório, eu não estava na academia, nem no café, nem em nenhum lugar diferente. Mas a coitada da líder de compras não. Quando abriu a câmera, eu respirei, contei até 10, em respeito a essa pessoa e me compadeci com o que estava acontecendo. Ela estava de pijama de unicórnio e com o cabelo de quem acabou de acordar. Ela estava na cama, sentada. Agora você imagina a reação em que eu tive que continuar a reunião com a líder de RH, ela como se tivesse tudo bem, nada tivesse acontecido. Então eu literalmente fiz reunião com uma pessoa vestida de unicórnio às 8 horas da manhã. Mas esse é só um dos casos que eu tenho para contar. E para você, Wanda, o que não deu tão certo? Você também se vestiu de unicórnio? Não me vesti de unicórnio, mas acho que todos nós temos situações assim, né, engraçadas. E aquela de a câmera abriu sem querer. Acho que é outra coisa também que aconteceu conosco, né, um colaborador em Goiás, a câmera abriu sem querer. E a gente sabe, Goiás é uma terra quente, né, sem camisa, no sofá, né, bem relaxadão, e a câmera abriu sem querer. Então, não foi nem estilo William Bonner, né? Que era só a parte de cima e bermudinha embaixo. Não era realmente sem camisa. Aí a gente no chat, fecha a câmera, pelo amor de Deus. Então, assim, essas coisas aconteceram, acho que, de novo, né? Aos poucos a gente vai se adaptando. Claro que não dá para deixar muito solto, né? Então, assim, a gente recomendou, né? Até para produtividade, né? A questão de tenta se vestir para ir trabalhar, né? Óbvio que a pessoa não vai colocar uma roupa social, mas pelo menos usar uma roupa que, se tiver que abrir a câmera, não vai ficar constrangido, né? Tenta ter um local adequado. Então, a gente foi adaptando, sugerindo, da maneira mais leve possível, sem retaliação. Acho que isso foi importante. E aí você falando sobre essa questão, o que deu certo, o que deu errado. Depois que eu assumi um time novo, que foi um time de finanças, eu já peguei um cenário onde tinha pessoas que estavam desmotivadas pela gestão anterior, pelo cenário que estava na empresa, e aí entra a pandemia. Eu falei, aqui eu vou ter problema. E o normal não faço grandes mudanças, você não faz grandes mudanças no início de pandemia. Sim. Você meio que tenta segurar. E eu vi que eu acho que ali eu teria um grande risco se eu não fizesse alguma coisa mesmo ali no início de pandemia. Então, assim, começou o problema todo ali no final de março, mas em maio mesmo já sugeri, por exemplo, um job rotation entre o time. Então, aí aplicamos em junho um job rotation onde eu mexi com 4 pessoas. Entre elas, as 4 pessoas trocaram de posição e eu acho que foi uma coisa muito acertada que eu fiz, porque eu iria perdê-los por conta da desmotivação, por conta da pandemia, por conta da depressão, e a gente deu um motivo a mais para esses caras estarem mais engajados ainda, que tinha que fazer handover. Uhum. Tinha que trocar, tinha que conversar com o parceiro. Eles iam ter que interagir de qualquer jeito. Eu preciso achar um jeito desses caras conversarem entre si. Sim. E isso acho que foi um negócio muito legal, que eu talvez não faria na situação de pandemia, mas eu preciso fazer como uma maneira também de ajudá-los a voltar a ter interesse e se conectarem entre si. Então, as pessoas estavam bem desconectadas. E com a pandemia, então, ia piorar. Né? Então, acho que foi um negócio legal, uma das iniciativas que isso foi na minha nova área, né, que aconteceu durante a pandemia, né, nessa minha transição. Mas é um processo onde a gente vai avaliando, onde vê que dá para acertar, age, e onde vê que errou, vai fazendo ali as pequenas intervenções. Né? E o legal é que durante esse período todo, eu vi uma explosão de ferramentas para tentar ajudar, para tentar otimizar o bate-papo com o pessoal em casa. E uma das que eu vi que para mim foi fantástica, eu imagino que tem outras pessoas, assim como eu, com uma idade mais avançada, que jogaram Master System quando eram mais novos, e jogou o Alex Kidd, né, aqueles bonequinhos horríveis 2D, assim, ficavam pulando. E os caras conseguiram criar um aplicativo, um software chamado Gather Town. Quem ainda não conhece, por favor, dá uma olhada, exatamente para tentar quebrar um pouco essa barreira do distanciamento.
Explicando rapidamente, basicamente eles plotaram um escritório virtual que você podia decorar até sua mesa, com ambientes completamente distintos, e cada um tinha o seu avatar. Você podia customizar o seu avatar de acordo com o que você se identificava. E o mais louco é que você andava pelos ambientes com seu bonequinho, se você encostasse no bonequinho da outra pessoa, abriam as duas câmeras. E as duas pessoas podiam se falar. Se o Vando estivesse vendo na casa dele que eu e a Dani estivéssemos conversando, ele podia chegar, colocar o bonequinho perto da gente e abrir as 3 telas. Parece besteira, mas isso ajudou muita gente, principalmente o pessoal do Silicon Valley, que era solteiro, morava sozinho, a ter um get-together um pouco diferente. Então, foi uma das ferramentas que acabou aproximando esse pessoal ao longo da pandemia. Obviamente, não substitui o contato humano, mas é interessante porque você via a pessoa sentada numa cabine, era como se você estivesse vendo essa pessoa no escritório. Poxa, ela está em sala de reunião, não vou falar com ela. Mas quando você vê essa pessoa no refeitório, poxa, eu não preciso marcar um horário com a Dani para falar com ela, era só eu aproximar meu boneco porque eu sabia que ela estava no refeitório. Então, foi uma das ferramentas que mais me chamaram a atenção, e lá fora, obviamente, foi super bem utilizada. Teve alguma ferramenta que vocês utilizaram, tecnológica, para ajudar e que chamou a atenção? Eu estou rindo aqui porque eu não tive absolutamente nada tecnológico. Eu saí de um Skype capenga, eu fui tentar migrar para um Teams, muito ali também aos trancos e barrancos. Então, eu acho que eu usei mais as ferramentas pessoais, bom e velho telefone. Eu acho que desculpa, quando o Teams começou a funcionar melhor, acho que a gente teve até uma interação melhor, porque o Skype caía. Sim. Então, eu acho que muitas empresas também sofreram, até não só as empresas, né? Nós, funcionários dentro de casa com internet, eu tive que dar um boost na internet, porque sexta-feira ela resolvia não trabalhar. Então, assim, eu não tenho o que contribuir com ferramentas, eu acho que a gente teve que usar e abusar da criatividade, né? Então, essa questão de você estar próximo, e o que eu sempre tentei fazer foi ouvi-los. Olha, eu sei que vocês estão esperando um direcionamento só meu, mas eu não tenho todas as respostas, eu não tenho um direcionamento para tudo, e a gente precisa se falar. Vamos dar ideia juntos, vamos pensar juntos no que fazer, vamos entender como é que a gente pode passar por esse processo. Então, eu também provoquei muito esse tipo de discussão, porque a empresa que eu estava não tinha um budget imenso para investimentos tecnológicos, então a gente teve sim que arregaçar as mangas e pensar como fazer sem a tecnologia. Mas eu adorei essa ideia, viu? Não, e é engraçado porque, para mim, a invenção do século nessa pandemia não é nem o Gather Town, o Zoom, é o fundo de tela. O fundo de tela, para mim, é a coisa mais importante do universo, porque me permitiu fazer vídeos de lugares, né, bizarros, inclusive meu próprio quarto. Então, fundo horrível, mas tinha um fundo de tela, parecia que eu estava numa casa maravilhosa nos Alpes Suíços. E para você, Vando, que ferramenta chamou a atenção? Acho que as ferramentas de fato não foram nada fora das que a gente já tem usado ultimamente. Teams também é uma delas, mas algo que a gente fez foi ajudar o pessoal a usar isso, né? Então, as pessoas não estavam acostumadas a fazer compartilhamento de tela, por exemplo, né? Então, é um negócio que tivemos que ensinar as pessoas, preparação para as reuniões, principalmente com o pessoal de global. Uhum. O learning, mostrando as coisas também é muito melhor do que simplesmente falando. Sim. Então, a gente incentivou muito nessa questão de compartilhamento de tela no processo de rotation que eles fizeram. E mais a utilização das ferramentas convencionais também, nada demais, né? Eu acho engraçado porque lá no escritório, como a gente faz executive search para áreas de legal, tax, compliance, health gov e data privacy, cada hora a gente atende um cliente diferente. E cada cliente tem uma determinada ferramenta que ele adota e não pode mudar, né? E eu não sei porquê, né, até sei, mas enfim, a câmera no Teams eu fico bizarro. Eu fico horrível. Mas a do Zoom, não. Não, a do Zoom eu fico bonito, tal, parece que eu estou mais jovem. Vocês tiveram que adotar alguma ferramenta específica até o final? No nosso, sim, a gente migrou de um Skype para o Teams, não tinha notado isso, vou começar, eu sou convidada às vezes para o Zoom, vou ver se eu fico melhor, você não eu vou tentar, né, investigar Google isso, eu não Meet. tinha percebido, mas a gente não teve, não, a gente migrou, porque realmente a ferramenta foi obrigada até, porque depois eu fiquei sabendo que estava sendo descontinuada, estou achando que a empresa estava fazendo um investimento
Não necessariamente, fomos sim obrigados, porque ela ia ser descontinuada, mas essa questão que você falou de compartilhamento, de telas, tudo isso foi muito bacana todo mundo aprender. Eu tenho minhas dificuldades até hoje, mas uma coisa legal que eu também entendi das ferramentas, e aí eu não vou saber dizer, né, não é a minha área de expertise, mas você cria regras dentro do Teams, por exemplo, não estou aqui só fazendo propaganda, mas de timings. Então, por exemplo, tentar se policiar e agendar reuniões de 25 minutos, ter intervalos entre as reuniões. Então, a empresa que eu estou atualmente, você recebe essas informações. Então, você não manda e-mail depois do horário, vem um comunicado dizendo, você tem certeza que você vai mandar esse e-mail esse horário? E se você não quiser, você grava, agenda o horário para mandar no dia seguinte. Então, são coisas que antigamente talvez eu não estivesse pensando por esse lado, e agora a ferramenta acabou me ajudando a me policiar e ser até uma pessoa melhor nesse sentido. A gente também usa Teams desde o começo, então em relação à ferramenta não teve muita mudança. O Teams não me piora, nem não me melhora. É a câmera lá de casa. É o que é. É o que é, não tem como muito fugir disso, não. E vamos entrar agora, então, num tema polêmico. Esse retorno. A gente está falando aqui sobre o que deu certo no período de pandemia, o que deu errado, mas tem um tema muito sensível que eu me deparo constantemente, que é, de fato, o retorno aos escritórios. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje a primeira pergunta que qualquer profissional faz quando eu abordo por uma determinada vaga é: Bruno, eles já voltaram? Vão voltar? Vão voltar para onde e quantas vezes na semana? Se eu respondo, vão voltar fisicamente full time, o candidato declina e não quer saber nem qual é a empresa. Não quer saber salário, não quer saber nada. Então, o meu termômetro é que, de fato, essa possibilidade híbrida tem sido a mais requerida por todos os candidatos, e os clientes estão se adaptando nesse cenário. O que vocês esperam e como vocês planejam esse retorno? Eu vou falar um pouquinho, vou fazer um mix aqui da resposta, né? Eu acho que tem sempre dois olhares, né? No meu caso, e acho que o Vando vai falar um pouquinho também do dele, eu fiz uma mudança, né, de empresas no meio da pandemia. Então, eu acho que se você me perguntasse antes dessa mudança, talvez eu falasse, eu quero ficar em casa para o resto da vida, já conheço meu time, eu tô muito tranquila dentro da empresa. Agora eu tenho um olhar um pouquinho diferente, né? Não só porque eu tenho a necessidade de conhecer aquele ambiente novo, o qual eu não conheço, então para mim está sendo um desafio imenso. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, mas você ficar ali só na câmera não é a mesma coisa, né? Não é. Então eu acho que hoje eu voto, né, pela questão de uma volta híbrida, porque eu também gostei do conforto, eu gostei de não ter que pegar trânsito todos os dias, mas eu sinto a falta do ambiente do escritório, eu sinto falta do cafezinho, eu sinto falta do olho no olho. Então eu acho que eu também não gostaria de voltar 100%, porque eu conquistei muita coisa, né, estando em casa, não só de equilíbrio, de qualidade de vida e até de produtividade, porque eu acho que você se organiza melhor, você tem uma produção boa, mas ao mesmo tempo eu quero esse contato. Então eu voto no híbrido, mas esse híbrido também tem que ser alinhado com os times, alinhado com a companhia, tem que estar preparado para isso, não adianta só você querer. Eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que você chegue nesse resultado. Não tem uma regra, de novo, a gente está falando isso desde o começo, não tem uma regra certa, não tem o que funciona para mim, funciona para você, mas quando a gente trabalha dentro do mundo corporativo, não basta só você querer. Então tem que ser um conjunto de fatores e você tem que entender que a empresa também vai te dar esse suporte, porque você também não quer ser prejudicado se você fizer uma opção de 3 dias ao invés de 2, ou 4 ao invés de 5, né? Como é que vai funcionar? Então, não sei se vocês estavam esperando uma resposta correta ou certeira, mas eu acho que não tem. Aqui não tem certo e errado. Não tem. Na vela, o que a gente já decidiu? A gente decidiu reabrir o escritório em setembro. O escritório foi reaberto. As pessoas poderiam ir para o escritório quem desejasse. O que aconteceu? Ninguém foi. O escritório ficou um mês vazio. Então não funcionou essa tática. Vamos inclusive com guidance do global, porque isso passou a ser aplicado na vela no mundo todo. O endgame é voltar híbrido entre 2 a 3 vezes por semana. Então, quando a gente pensa assim, como é que vai ser o full ano que vem? É isso. E aí, de outubro para cá, a gente dividiu os times e sugeriu, né, que,
time de finanças, terça-feira o escritório de vocês, mais o time de RH, mais o time de legal. Quarta-feira é o time comercial, o time marketing, etc. Então a gente dividiu os dias da semana para os times e demos um dia para essas pessoas, meio que designando esse dia, para que elas pudessem voltar. Primeira reação da organização: não, tá bom assim, né? Então para quê? Passou um mês, e a gente faz town hall todo mês. Adoraram isso, porque havia perdido essa conexão. Então isso nos fez pensar que, de fato, o híbrido, ele precisa, não adianta ficar achando que o 100% online, para nós, né, nossa experiência mostrou isso, que o 100% online não vai funcionar por conta da cultura, mas também o 100% presencial é algo que também ninguém mais quer. E o híbrido funcionou bem, designou dias, está super funcionando, né? Então terça-feira eu estou sempre lá, aí eu vou também dia de segunda, agenda fixa, eu já coloquei que segunda e terça eu estou sempre lá. Nos outros dias eu me planejo para fazer as outras atividades, então para a gente está funcionando super legal. Eu faço essas brincadeiras porque, de fato, o ano que vem, 2022, vai ser um laboratório imenso sobre esses acertos e erros no formato híbrido, no retorno. Tem algumas situações que eu ainda não tive resposta, que o pessoal está começando a vivenciar agora, que de fato é muito complexo. Por exemplo, a empresa possibilitou o retorno híbrido, mas não necessariamente todos do mesmo time voltam ao mesmo tempo. É uma situação extremamente delicada, porque então quem está no escritório aquele dia está tendo contato mais próximo, sabe primeiro das coisas e tem uma interação maior. A gente vai fazer uma reunião, está todo mundo numa sala, os 3 de máscara, e tem 8 pessoas no vídeo sem máscara. E tudo o que acontece antes e depois da reunião, eles não ficam sabendo. Então isso de fato vai trazer um impacto muito grande para as empresas e que eu imagino que o 2022 é um laboratório, né? E só no final desse ano que a gente vai poder começar a entender o que tem dado certo e o que ainda pode melhorar bastante. Mas eu acho que vocês dois fizeram 2 movimentos de carreiras interessantíssimos ao longo dessa pandemia, extremamente ousados, né? Porque, obviamente, todo mundo foi muito acessado durante a pandemia para outras oportunidades, né? E o que eu mais ouvia de candidato foi: Bruno, para mim tanto faz, eu só estou mudando de computador, né? Eu só estou mudando de computador, e na verdade não é. De fato, a pessoa estava mudando de emprego, mudando de processo. Como é que foi para vocês, que eu imagino que o nosso tempo esteja acabando, como é que foi para vocês fazer essa mudança? Foi o que eu comentei, né? Para mim foi uma mudança, mudei de setor, voltei para um setor que eu já conhecia, mas eu acho que o desafio é esse, né? É você entender o mundo corporativo novo que você está entrando, é câmera aberta para tentar conhecer as pessoas quando possível, é tentar voltar um pouquinho, por isso que eu falei que eu estou voltando no híbrido, até para conhecer esse pessoal e esse ambiente. Ainda não está sendo possível, eu vou esperar 2022 para ver como é que vai ser esse laboratório, mas eu digo que não está sendo fácil, então tem que ter bastante paciência e tem que estar aberta, né, aberta para conhecer e para os outros te conhecerem. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E você, Wanda, você realizou o sonho de boa parte do pessoal da área tributária, que é migrar para finanças, se livrar da área de impostos por um momento. Como é que foi? Não fala isso. Isso magoa. Tributex está no coração. Não fala isso. Mas eu fiz uma mudança ousada, né? Assumi a posição de CFO e durante a pandemia. Numa organização que era uma divisão da Coty onde eu trabalhava e se transformou em uma empresa independente, mas eu não conhecia as pessoas. Então, assim como a Dani mencionou, é difícil você se engajar, conhecer processos novos durante a pandemia. Então, acho que foi uma grande dificuldade do online nesse momento, durante uma transição, você não conhecer as pessoas, o que fazem, como fazem. Então, por isso que a gente fala que a questão do híbrido é muito importante nas transições. Talvez a maioria das pessoas que estão na mesma empresa desde antes da pandemia não enxerga essa necessidade de estar ali presencial. Quando você faz uma transição durante esse processo, você percebe que realmente o online ele é bom, mas o presencial ele é muito importante. Então, assim, acelera o nosso processo de entendimento dos processos da companhia, conhecer as pessoas e passar a ter relações com elas. Não ser simplesmente uma pessoa do outro lado do vídeo. Mas foi uma experiência, está sendo, né, na verdade, uma experiência muito, muito interessante, muito gostosa aí com essa nova posição. E agora, com a volta, obviamente, está acelerando, né, o processo de aprendizagem do processo da empresa, do negócio, das pessoas em si. Maravilha. Gente, então acho que a gente está
um pouco sem tempo, a gente usou a tática aqui de falar bastante para prender a atenção e ver se minha mãe pelo menos volta a me assistir, já que estavam todos na outra palestra, mas obrigado mesmo pela presença de vocês, pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Quem tiver dúvida, pode mandar depois que a gente responde, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Valeu, gente, abraço. Muito bem. Pera, sai daí não, peraí, que tem pergunta aqui. Peraí. Pergunta dos internautas? Vamos lá. O Jackson Fritz, de novo ele, cadê? Pode ser a segunda. Aí, isso, e não tem o segunda, então já foi. Quem é o Fritz? Cadê o Fritz? É você? Como lidar com a inserção de um novo profissional em um time que está totalmente em home office? Como lidar com um profissional de um time que está totalmente em home office? Foi como nós falamos no começo. Acho que entender que cada indivíduo tem sua necessidade e não dá para comparar com outras pessoas. Eu tenho gente no meu time que mudou para morar numa cidade muito longe de São Paulo. Então não dá para exigir que naquele dia a pessoa estivesse no escritório junto com todo mundo, porque é uma questão de vir para São Paulo. Então assim, eu acho que o que eu tenho aplicado, ser flexível com as pessoas é o que mais tem funcionado para mim. E entender que as pessoas estão interessadas em fazer o melhor que podem. E alguns vão fazer super bem mesmo no online. Então acho que essa questão da flexibilidade, tem as regras da companhia, 2, 3 dias em casa, 2, 3 dias no escritório, mas vamos pensar, aquela pessoa funciona bem no online? Cara, tá bom. Ela já é integrada, tá integrada na empresa, já tá bom. É uma pessoa nova que não conhece nada, precisa entender um pouco essas pessoas, aí talvez não funcione. Então por isso que eu acho que é muito individual essa questão. Eu tenho alguns exemplos lá no escritório. Desculpa. Não, imagina. Eu só ia falar, a chave é a comunicação. Você tem que manter a comunicação aonde essa pessoa estiver. Tem flexibilidade? Sim. Mas se você não mostrar que você está comunicando, que você está ali interagindo com aquela pessoa, mesmo ela online, ela nunca vai se sentir parte. Então você tem que fazer com que ela se sinta na mesma situação de que a pessoa está sentada do seu lado, naquele dia da reunião. Então essa história de você desligar a câmera e continuar o bate-papo e esquecer de contar para a pessoa que ficou no virtual, isso vai ser um erro muito grave. A gente talvez faça muito isso até perceber que estamos fazendo. Então a comunicação é a chave. Comunicação. Ela já era importante, agora ela é 3 vezes mais importante. E o que eu vi que deu certo em algumas empresas é uma agenda de onboarding bem delimitada, em que essa pessoa vai ter contato com diferentes profissionais da empresa para tentar ganhar um pouco da cultura, mas o mais eficiente foi colocar um buddy, de fato, uma pessoa que vai acompanhar essa pessoa nova da própria equipe para poder explicar para ela. Então, de fato, é um trabalho a mais para essa pessoa, mas é o momento que você tem para criar uma conexão, que você tem para criar um relacionamento e tentar transmitir a cultura da empresa, que para mim, eu acho que é uma das maiores dificuldades para quem está entrando é entender o ambiente, porque agora você tem reuniões pontuais, que as pessoas não estão no escritório, abre a câmera, fecha a câmera, cada um de um jeito diferente. Então, para entender o cultura, o DNA, é um desafio maior.